Graças a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, número 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmos, número 3. Glória a Deus. Aleluia. Livro dos Salmos, é logo após o livro de Jó. Salmos, número 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Deus. Salmo de número 3. Santo Deus, todos acharam? Digo amém. Amém. A palavra do Senhor Deus vai nos dizer assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a sua bênção está sobre o teu povo. Amém? Amém. Podeis aceitar, meus irmãos. Graças a Deus que o Senhor nos concede a oportunidade de mais uma vez ministrar a palavra do Senhor Deus, e coisa boa é falar das grandezas do Senhor. Hoje nós vamos meditar em Salmo de número 3. Quando você medita na palavra do Senhor Deus, irmãos, você lê e medita na palavra do Senhor Deus, você vai verificar que o livro dos Salmos não tem apenas um autor. Há pelo menos um salmo de Moisés, há pelo menos um salmo para cada filho de Corá, há pelo menos 2 salmos do rei Salomão, há cerca de 12 salmos de Asaf e cerca de 74 salmos do rei Davi. E quando nós meditamos na palavra do Senhor Deus, nós vamos ver que Salmo de número 3 é o primeiro registro na Bíblia como o Salmo de Davi. E é a estreia do rei Davi aqui sendo salmista. E o que se costuma ter numa estreia? Em qualquer estreia, seja qualquer uma delas, você vê multidão, você vê holofote, você vê aplauso, você vê tapete vermelho, luzes. Porém, aqui na estreia do rei Davi, ele não tem nada disso, nenhum tipo de holofote. Pelo contrário, aqui o rei Davi está descalço, está indo no caminho, andando no caminho das oliveiras, e ele está dizendo, verso de número 1, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Note, irmãos, ele começa a louvar a Deus, pois o Salmo de número 3 é um cântico, é um louvor a Deus. Então ele vai começar a louvar a Deus com muito sofrimento, com muita dor, com muito lamento. Mas o rei Davi vai terminar o Salmo de número 3 falando do livramento do Senhor Deus. E Davi aqui está dizendo, em outra forma, né, de dizer, ele está dizendo assim: olha, Deus, eu não aguento mais. Deus é muita luta. Deus está demais. Eu posso até estar acostumado a enfrentar gigante, a enfrentar leão, a enfrentar urso, até um rei louco, mas agora quem vem contra mim é o meu próprio filho. Ele vive aqui, melhor dizendo, uma perplexidade. Ele está vivendo aqui o que ele jamais pensou viver. Ele está vivendo aqui acontece com ele o que ele jamais imaginou. Irmãos, ele está vivendo uma perplexidade. Muitas das vezes, eu e você estamos assim.
Muitas das vezes em nossa vida nós estamos vivendo uma perplexidade, olhando para os céus e dizendo: meu Deus, o que será? Meu Deus, o que está acontecendo? O que será de mim? A que ponto cheguei? O problema agora está na minha casa, o problema agora está na minha família, na minha mesa, o problema está dentro dos meus familiares. E uma coisa que nós aprendemos aqui com o rei Davi, pelo menos a primeira coisa que nós aprendemos com a atitude do rei Davi, é que mesmo perplexo, ele vai louvar a Deus. Mesmo perplexo, ele vai orar ao Senhor Deus, porque ele sabe que a história não terminará assim. A história terminará com o livramento da parte do Senhor Deus. No verso de número 2, o rei Davi vai dizer: são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Aqui, irmãos, o rei Davi, ele está falando especificamente do seu filho Absalão. Absalão, este nome é hebraico, quer dizer meu pai é paz, se referindo ao nosso santo Deus. E Absalão é o terceiro filho do rei Davi com a sua mulher Maaca. A Bíblia vai nos falar acerca da história de Absalão. Absalão aqui, ele não está só propondo uma rebelião política, mas ele também está propondo aqui uma rebelião religiosa, porque note, ele não vai dizer apenas que o pai dele não serve para ser o rei de Israel, ele diz mais, ele tem a boca larga e diz mais, ele diz que o Deus do seu pai não é suficiente para salvar o seu pai. Irmão, o problema não é falar mal de você, o problema não é falar mal de mim, o problema é quando fala mal do nosso Deus. Pois o nosso Deus responde, irmão. O nosso Deus é livramento para nós, para aquele que clama ao Senhor. Quando põe em dúvida, muitas das vezes, a unção que há em ti, a unção que há em mim, Deus responde, irmão. Porque uma coisa é dizer: olha, eu não me simpatizo com a sua pastora, eu não vou com a cara dela. Outra coisa é dizer: olha, eu não concordo com o pastor. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer: ela não é de Deus, ele não é de Deus. Deus, irmão, ele vem com resposta. O problema não é dizer: olha, esse povo aí, olha, Deus não ouve a oração desse povo, eu nem vou entrar nessa igreja. O problema não é esse. O problema é quando fala mal do Senhor, porque certamente ele responderá. E Absalão viveu tudo isso. A Bíblia vai nos falar acerca da história de Absalão. E Absalão, ele matou o seu irmão Aminon. Ele fez isso porque ele se julgava responsável pela irmã de ambos, a irmã Tamar, e ela foi abusada por seu irmão Aminon. Então, vendo isso, Absalão sendo indicado, a ser responsável por ela, ele vai matar o seu irmão Aminon. Ele mata o seu irmão Aminon e logo ele foge de Jerusalém. E ele vai para a casa do seu avô Talmai. A Bíblia vai nos dizer que Talmai é rei de uma pequena cidade por nome Jesua, território que estava na rota da conquista dos israelitas, mas é um território que nunca foi conquistado. Talmai é avô de Absalão e ele é o pai de Maaca. A Bíblia nos diz, irmãos, que Talmai é um homem idólatra, é um homem pagão. A Bíblia nos diz que Absalão, então, ele tem um problema, porque ele sai fugido de Jerusalém. O Talmai, que também tem um problema, é um homem que tem problema com Deus, ele é idólatra, ele é pagão. Uma das coisas que eu e você podemos aprender com a atitude de Absalão é que, entenda, irmão, pessoas feridas não podem procurar outras pessoas feridas, porque pessoas feridas não podem curar ninguém. Pessoas feridas não têm nem o poder de dar algum aconselhamento. E ele poderia, por exemplo, ter ido de encontro à casa do seu avô paterno, seu avô Jessé. E você pode me dizer: pastora, mas na casa de Jessé também tem problemas. Tem. Na casa de Jessé tem gente que é ciumenta, tem gente que é invejosa, mas a Bíblia vai falar acerca da casa de Jessé. A Bíblia nos diz que é uma casa da qual Deus é bem-vindo.
É uma casa da qual Deus ele envia profeta com chifre na mão, com chifre de azeite na mão, para abençoar Jessé. Jessé é o homem que ouve a voz do Senhor Deus. Então a casa de Jessé é uma casa da qual Deus opera. É uma casa na qual Deus fala, Deus tem liberdade para agir, porque Ele é bem-vindo. Irmão, eu posso até estar vivendo uma turbulência na minha vida, mas eu preciso entender, eu preciso saber que o meu lugar ainda é em Belém e não em Jesus. Eu posso até estar vivendo uma grande perplexidade com o rei Davi, mas eu preciso entender que eu preciso permanecer aonde tem profeta, aonde Deus fala, aonde Deus age, aonde Deus opera o seu querer. Absalão, ele sai então fugido para a casa do seu avô Talmai. Quando você medita na palavra do Senhor Deus, você vai verificar que na Bíblia, apenas 2 homens com o mesmo nome, Talmai. Há um Talmai, um anaquita, que foi morto pelos homens de Judá sob o comando de Caleb, lá na cidade de Hebron. Está em Números 13, Josué 15 e Juízes 1. Este Talmai aqui que nós estamos falando é avô de Absalão, do qual ele tinha 2 irmãos. A Bíblia vai nos dizer que ele tinha um irmão por nome Aimã e o outro irmão por nome Sesai. A Bíblia nos diz que eles são filhos de gigantes de Anak, no qual Caleb e os seus homens os expulsaram da terra prometida, no território especificamente de Hebron, e logo depois os mataram. Então é este Talmai que nós estamos falando. Talmai, irmão, significa sulcado, significa aquele que ara, aquele que abre suco, aquele que racha a terra. Então note, em vez de Absalão procurar um cristão para orar junto, para meditar na palavra do Senhor Deus, ele vai procurar alguém que racha a terra. Ele vai procurar alguém que provoca separações, o seu avô Talmai. Irmão, para todos os problemas que eu e você estamos vivendo, porque todos nós temos problemas, para todo questionamento, irmão, irmã, que você ainda possa ter, querido, corra para o lugar da cura. Corra para o lugar da restauração. Glória a Deus. Corra para o lugar na casa do Senhor, no altar de Deus, nos braços do Senhor Deus. É só Deus que pode te livrar. A Bíblia vai nos dizer que ele, Absalão, vai ficar na casa do seu avô Talmai. Ele fica cerca de 3 anos fugido. E como está o coração desse homem, irmãos? O coração dele está contaminado. Depois de 3 anos que ele fica fugido na casa do seu avô Talmai, ele decide então sair e voltar para Jerusalém. Porém, ele decide voltar para Jerusalém e lá também ele fica escondido. Ele fica quieto no seu campo por alguns meses. E logo após alguns meses, ele então decide ressurgir, ele decide então voltar. E quando ele volta, quando ele aparece, ele vai para o meio do arraial, ele vai para o meio do povo. E ele vai dizendo: meu pai não serve para ser o rei de vocês. E mais, o Deus que o meu pai serve não é capaz nem de livrá-lo. É o que a Bíblia vai nos relatar. Irmãos, Deus que tudo vê, porque a Bíblia nos diz que o nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. O nosso Deus, ele vê tudo. E quando Deus vê, ele vê um homem contaminado, ele vê um homem arrogante, ele vê um homem amante de si mesmo, totalmente vaidoso, cheio de si. A Bíblia nos diz, desde Gênesis até Apocalipse, se você meditar na palavra do Senhor Deus, você vai ver que a Bíblia nos dá várias características do nosso Deus. Em Salmo 86, vai nos dizer que o Senhor Deus é rico em misericórdia, vai nos dizer que Ele é compassivo e bondoso. Então, o nosso Deus que vê tudo, sendo compassivo, sendo bondoso, sendo misericordioso, Ele vai decidir não lançar nenhuma seta sobre Absalão. A Bíblia nos diz que Ele não usa nenhum guerreiro para ter contra Absalão, pelo contrário. A Bíblia nos diz
que Deus, sendo misericordioso, bondoso e compassivo, Ele vai dar ordem a uma árvore, e Ele vai dizer para a árvore: está vindo um aí, montado em um animal, homem vaidoso. Este espalha maldade sobre o seu pai, e diz que eu, o Senhor Deus, não sou capaz para livrá-lo. Ao passar por você, prenda-o pela cabeça e o suspenda no carvalho. Assim, ele saberá que eu sou o Deus do pai dele, o rei Davi, e eu o ungi. E saberá também que eu, Senhor Deus, sou o Deus de Israel. Esse é o nosso Deus, irmãos. O nosso Deus também é um Deus de justiça. A Bíblia vai nos dizer em 1 Crônicas, capítulo 16, está escrito assim: ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Verso de número 3, a Bíblia vai nos dizer assim: mas tu, Senhor, aqui é o salmista dizendo, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Irmão, glória a Deus. Você pode até estar vivendo cabisbaixo, está desmotivado hoje, mas saiba que Deus, Ele vai erguer a sua cabeça, assim como o salmista nos diz. Isso é fé. Precisamos, como cristãos, ter fé em Deus. Verso de número 4, o salmista, louvando a Deus, ele vai dizer: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Aqui o rei Davi, ele está dizendo bem claramente que quando ele clama ao Senhor, o Senhor é fiel para responder. Aqui ele vai nos lembrar, irmão, de oração. Todo cristão precisa orar. A oração precisa ser fundamental na vida de um cristão. Sem oração não há resposta, sem oração não há vitória. A oração, irmão, ela é a chave da vitória. A oração é o combustível da alma. E o rei Davi aqui vai nos lembrar acerca disso. Ele diz que quando ele clama ao Senhor, quando ele ora a Deus em voz alta, Deus é fiel para responder. Então aqui nos fala de experiência com Deus. E quem tem experiência com Deus na oração, sabe que Deus é fiel para responder. Glória a Deus. E ele vai nos dizer santo monte, que o Senhor sempre o responde no seu santo monte. Verso de número 4, santo monte quer dizer morada de Deus. Quando o rei Davi está em Jerusalém, ele clama ao Senhor e Deus o responde. Quando ele está no seu palácio, ele clama ao Senhor e o Senhor responde. Mas note, agora, irmão, o rei Davi, ele está... Se eu clamar ao Senhor, se eu orar ao Senhor em alta voz, Ele te responde, Ele me responde, porque Deus é fiel, irmãos. Após o verso de número 4, se você estiver com a sua Bíblia aberta, nas versões mais conhecidas, mais lidas, você vai observar que logo após o verso de número 4, está escrito a palavra selá. Se não está escrito selá, está escrito pausa, que é a mesma coisa. Selar, pausa ou interlúdio, é um tempo que o solista, e lembrando aos irmãos que o capítulo, que o Salmo de número 3, melhor dizendo, é um cântico. Então aí está escrito selar. Selar é o tempo que o solista tem para parar de cantar e só os instrumentos continuam. Selar também pode ser um tempo mais profundo, uma pausa mais profunda, aonde há silêncio total no ambiente. Quem frequentou ou quem frequenta teatro sabe disso. E aqui há uma pausa. Porém, irmãos, algumas pausas são muito longas, são longas demais, e quem vê de fora acha que acabou. Mas aqui é só uma pausa. Uma coisa interessante é que o livro dos Salmos tem mais de 158 pausas. Isso nos implica a dizer que a pausa faz parte da vida. Às vezes nós adentramos a esta casa de oração, na casa do Senhor Deus, e muitas das vezes nós não temos ânimos nem para louvar. Verdade. Às vezes nos falta ânimo para orar. Às vezes nós não temos força nem para dar um glória. Mas o que é isso, pastor? Isso é uma
pausa, você está em pausa. E muitas das vezes você chega assim e às vezes chega dizendo, mas graças a Deus que eu estou aqui, porque eu estou aqui simplesmente para ouvir a palavra do Senhor Deus. E se você está assim, glórias a Deus por isso. Irmão. Glória a Deus. Porque em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo de número 4, verso 12, vai nos dizer que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Aleluias. Irmão, tenha calma, pois é só uma pausa. A história certamente não terminará assim. É preciso ter fé, irmãos. E no verso de número 5, logo após a pausa, está escrito assim: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Glória a Deus. Me sustenta. Note, aqui o rei Davi, ao escrever isso, ele não está em sua casa. Ele não está na sua cama. Ele está na casa de Barzilai, num alojamento lá em Maquim. Ele não tem nenhum empregado a seu dispor, sendo rei. Ele está no alojamento. Então ele não tem conforto. Ele não tem água, frutas na beira da cama, né, a seu dispor a qualquer momento que ele queira. Ele não tem um lençol de linho fino para que os seus empregados pudessem o cobrir quando ele começasse a dormir, quando ele pegasse no sono. Não. Sendo rei, ele está no alojamento, mas ele vai dizer que deito, durmo e torno a acordar. Irmão, ele tem fé em Deus. Ele sabe que ele pode deitar, que ele pode dormir, que ele vai certamente acordar, porque ele confia em Deus. Glória a Deus. Irmão, que há de gente esperando que você deite, que você durma e nunca mais acorde, é só Deus na causa. Mas, para a vergonha do inimigo, é Deus que te sustenta. Oh, glória! É Deus que te guarda. Deus poderoso. É Deus que te ampara. É Deus que está contigo até no sono, irmão. Porque Deus, Ele é fiel. Então não há tristeza, não há mandinga, não há depressão, nada disso. Porque o nosso Deus é o Deus fiel, é Deus de Israel. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que é Deus que sustém. A palavra sustento quer dizer tudo que gera e que mantém a vida. No hebraico, quer dizer ação contínua. Então, note, é saber que Deus, Ele te sustentou ontem, Ele está te sustentando hoje e certamente te sustentará amanhã. Glória a Deus. Fé genuína, irmão. Todo cristão precisa ter fé genuína em Deus. Glória a Deus. Verso de número 6, o rei Davi vai dizer: não me assustam os milhares que me cercam. Aqui, todos nós sabemos a história do rei Davi. O rei Davi era um homem de guerra. A Bíblia vai nos dizer que muitas das vezes ele ia de frente à batalha. Então ele é um homem guerreiro. E sendo um homem guerreiro, ele sabe, ele entende que o que vence uma guerra não é o número de homens. O que vence a guerra é a potência, é a força de todos os guerreiros. Por isso ele diz: vocês dizem que são a maioria e que vão vir contra mim, porém eu não tenho medo e eu nem me assusto. É o que ele diz: não me assustam os milhares que me cercam. No verso de número 7, o rei Davi vai dizer: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Aqui, irmão, ele clama a Deus como clamou os filhos de Israel quando a arca do Senhor entrava no arraial. É uma grande semelhança. Aqui o rei Davi, ele está dizendo, em outras palavras, que ele não quer agora somente tocar na arca. Ele não quer agora somente ver a arca. Ele diz claramente que agora ele precisa que o próprio Senhor Deus se levante a favor dele. Glória a Deus. Irmãos, este é um ato profético. Então, se você crer, levante a sua mão e diga assim: levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Salva-me,
Deus meu. Salva-me, Deus meu. A calúnia, irmão, ele pode ser grande. Muitos de nós estamos sofrendo grandes calúnias. Às vezes, muitas das vezes, há muitos contra nós. Há muitos que nos difamam. Há muitos que te caluniam. Há muitos que põem até em dúvida a tua servidão por Deus. Há muitos que duvidam até a fé que há em ti, em Deus. Talvez alguns de nós aqui estejamos vivendo assim, pressionados por números. Há muitas pessoas que se levantam contra nós dizendo: olha, você está só. Nós somos milhares. Quer ir para a igreja, vai sozinha. Quer ir para a igreja, vai sozinho. Eu não estou com você. Muitos vivem isto na vida. Mas creia, irmão, Deus é contigo. Glória a Deus. Não temas. A Bíblia nos diz: não temas. O nosso Senhor Deus, Ele é fiel, e se você clamar, Ele certamente se levantará a seu favor. Então tenha fé. Glória a Deus. Tenha fé genuína em Deus, porque quem te prometeu garante. Amém? Aqui o rei Davi, ele dá duas observações sobre os seus inimigos. Irmãos, note. E isso é algo interessante. Primeiro, verso de número 7, somente a parte B. Olha o que o rei Davi vai dizer: quebra o queixo de todos os inimigos. Segundo, arrebenta os dentes dos ímpios. É o que ele pede para Deus. Grande, e graças a Deus por isso ele é rico na cultura, né, irmãos? A cada estado há sua cultura específica. E uma das expressões e uns dos ditos mais populares no meio do brasileiro é quando ele vê uma pessoa arrogante, ele fala: olha, aquela é nariz empinado, não é isso? É assim no nosso país. Na cultura que o rei Davi aqui está inserido, quando alguém é arrogante, tem o queixo erguido, tem o queixo levantado. E o rei Davi diz que o Senhor quebrará o queixo dos seus inimigos. Glória a Deus. Diz que o Senhor vai quebrar o símbolo da arrogância de todos os seus inimigos. E ele diz mais: quanto aos dentes dos ímpios, ele diz que o Senhor quebrará. Irmão, o rei Davi é um rei. Ele poderia, por exemplo, ir ter contra o seu filho que está defamando ele. Ele poderia ter ido contra o povo que se aliou ao seu filho. Mas, sendo rei, ele poderia fazer isso. Mas Davi não é apenas rei. Davi é servo de Deus. Meu Deus. Servo de Deus. Oh, glória. Tem foco em Jesus. Então, sendo servo de Deus, que é um patamar maior do que rei, ele vai colocar, irmão, tudo e todos nas mãos de Deus. O rei Davi, para escrever este salmo, ele vai usar a figura de um leão feroz. Ele vai usar a figura de um leão feroz como inspiração, como exemplo. E é o mesmo que ele dissesse assim, em outras palavras, é o mesmo que ele dissesse: o leão pode até vir contra mim, porém quando ele abrir a boca dele, na intenção de me devorar, ele não vai conseguir, porque ele não terá mais dentes. Irmãos, o inimigo das nossas almas, ele é como leão. A Bíblia nos diz que ele é como leão. Ele pode até rugir como um leão, mas quando ele abrir a boca, se você tiver fé em Deus, ele não conseguirá lhe vencer. Ele não conseguirá te devorar, porque Deus já retirou todos os dentes da boca dele. Isso é fé, irmão. O leão, ele pode até te dar uma patada, ele pode até te arranhar, mas com certeza ele não te devorará, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Você pode, irmão, estar ferido, estar ferida, mas louve ao Senhor Deus, você está vivo, você está viva. Glória a Deus. Verso de número 8, para encerrar, o rei Davi vai escrever: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Aqui nós
aprendemos algo interessante também com o rei Davi. Ele vai terminar o Salmo de número 3 falando de livramento. E livramento, irmão, na Bíblia é o mesmo que salvação. No Novo Testamento, salvação se refere à salvação humana, a salvação do pecado, a salvação da rebelião contra Deus, a salvação do juízo vindouro. Mas na antiga aliança com Deus, a salvação é o mesmo que livramento de perigo, é o mesmo que livramento dos males, dos inimigos. Então aqui o rei Davi, note, ele não vai colocar as suas mãos sendo rei, ele não vai colocar as mãos tendo ir contra aqueles que estão defamando, não, pelo contrário, ele vai dizer: a salvação vem do Senhor. Glória a Deus. Mesmo que ele dissesse: vocês estão contra mim, mas eu coloco-os na mão de Deus. Glória a Deus. Meu irmão, não posso confiar no poder do dinheiro. Eu não posso confiar no poder da política. Eu não posso confiar no conhecimento que a ciência tem. Pois a salvação, ela vem somente do Senhor. É a Bíblia quem nos diz isso. Lá em Salmo número 121, verso 1 e verso 2, olha o que vai nos dizer. O salmista nos diz: levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. E logo após a pergunta, o salmista vai responder: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso é confiança em Deus. O salmista vai nos falar acerca de confiança, e o rei aqui, no Salmo de número 3, vai nos dar uma grande lição. Ele está nos mostrando que ele confia apenas em Deus. Se você meditar na palavra do Senhor Deus, você vai verificar lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 18, vai estar toda a sentença de Absalão. Ali está a sentença de Absalão. Ali também vai nos dizer que Absalão, logo após ter feito toda a sua rebelião contra o seu pai, defamando Deus, ele vai montar num animal. E ele vai sair a encontro do reinado do seu pai. Ele vai direto para o palácio. E a Bíblia nos diz que ele sai crendo, confiante que agora ele vai conseguir tudo o que ele quer. E tudo o que ele queria era o reinado do seu pai. Então ele vai ao encontro do reinado, do palácio, e ele vai confiante de si, pois ele é um homem amante de si mesmo. Então ele vai adiante ao reinado com confiança, crendo que agora sim ele vai conquistar o reinado do seu pai. E o rei Davi, pastor? O rei Davi está dizendo: a salvação vem do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, de Deus. Note que o salmista ele vai terminar o Salmo de número 3 falando: a tua bênção está sobre o teu povo. Irmão, parte do povo de Israel, o povo do qual o rei Davi era rei, parte daquele povo que o rei Davi abençoava, orava a favor, a maioria daquele povo, se levantou contra o rei Davi juntamente com seu filho Absalão. Então Absalão tinha muitos aliados, é por isso que o rei Davi diz milhares. Eram muitas pessoas que estava tendo contra ele. O rei Davi, ele sabe que aquele povo não é dele. Aquele povo é do Senhor. Glória a Deus. Deus colocou aquele povo para ele cuidar. Então ele sabe que o povo é de Deus. Então, sendo rei, ele não vai amaldiçoar ninguém, irmão. Meu Deus. Ele vai abençoar. Glória a Deus. Ele diz: a tua bênção está sobre o teu povo. O rei Davi, ele sabe que o povo é de Deus. Então, irmão, se estão te defamando, te caluniando, indo contra você, abençoa o irmão, abençoa a irmã.
se te perseguem, se te maltratam, ou até mesmo você pode me dizer, mas pastora, comigo isso não acontece, ao contrário, eles me ignoram. Irmão, se te ignoram, louve a Deus, abençoa esse povo. Porque o ódio, o rancor, a mágoa, o ranço, né? Não entra junto com a oração, não combina com a oração. Portanto, se você precisa perdoar alguém, ore por ele. Se você precisa perdoar alguém, ore por ela. Porque enquanto você ora, irmão, o Espírito Santo de Deus vai agir a seu favor. E toda mágoa, todo rancor, toda tristeza, todo ódio, toda angústia, todo tipo de antipatia vai saindo. E o Espírito Santo de Deus agora tem liberdade para colocar em você, derramar sobre você a graça do nosso Deus. Aleluia. Enquanto você ora, você está colocando tudo nas mãos do Senhor. Glória a É o que Deus. o rei Davi fez. Ele orou ao Senhor louvando a Deus, porque ele sabia que Deus era o seu livramento. E depois da recompensa de Absalão, a consequência que ele teve, o rei Davi então decide voltar para Jerusalém. E ele volta para Jerusalém, ele volta para o palácio, ele volta para o trono e ele volta para reinar. Porque Deus é com ele. Porque Deus é Deus. Glória a Deus, aleluia. E Davi pode contemplar isso na sua vida. Irmão, tenha fé em Deus. Tenha fé genuína, entregue tudo e todos nas mãos do Senhor. O melhor lugar do mundo, irmãos, é estar aos pés do nosso Salvador. Glória a Deus. É estar rendido a Ele. E Deus é fiel, irmão, para te livrar. Amém? Amém. Irmão, ainda sentado, eu convido a você a orar. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração, por gentileza. Vamos orar, pedir ao Senhor misericórdia. Como na palavra foi dito, o Senhor Deus é bondoso, Ele é misericordioso e compassivo. Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos deste para meditar na sua palavra. Senhor Deus, eis aí o teu povo, a tua igreja, reunidos aqui, Senhor, em uma só voz, clamando-te, ó Deus, pedindo por livramento. Tenha de misericórdia, Senhor, do teu povo. Vai arrancando toda a tristeza, toda a amargura, vai destruindo, Senhor, todo o levante, todo o laço maligno. Ah, Senhor, trabalha, meu Deus, em favor de cada coração. Senhor, levanta-te, Pai amado, a favor desta irmã, a favor deste irmão, pois só o Senhor sabe que cada um tem passado, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus de livramento, ó Pai. Então livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai, nos guarda, nos proteja, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?